Isso são perícopes. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, vai perceber que não tem perícopes exatas dentro desses livros, mas que são livros que João ele começa falando sobre uma ideia, e em alguns momentos ele partilha para outra ideia, e assim sucessivamente. Pode passar para mim, Rodrigo, por favor? Ainda falando, irmãos, sobre a importância de estudar o Apocalipse, ficou meio cortado ali, ó, mas eu vou ler aqui para os irmãos, para que facilite. E João desenvolve ao longo de todo o livro do Apocalipse, pelo menos 3 ênfases fundamentais. A primeira, que você pode ver ali grifado em amarelo, é a cristologia, ou seja, o capítulo de número 1, irmãos, o foco do evangelista João é falar sobre a cristologia, a doxologia da pessoa de Cristo Jesus. Vocês irão perceber que no capítulo de número 1, João ele destaca do início ao fim o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. Segundo, nesse tópico de número 2, ênfase eclesiológica, ou seja, ênfase na igreja. João observa, irmãos, que no final do primeiro século, as comunidades cristãs da Ásia estavam gradualmente abandonando os rudimentos fundamentais das Escrituras. A igreja primitiva enfrentava diversos desafios doutrinários, como por exemplo, gnosticismo, as doutrinas de Marcião, pneumáticos, que era uma doutrina também que estava sendo fundamentada naquele período, arianismo, sabelianismo. Olha o tanto de doutrina herética que estava ocorrendo no período de João. Quer um exemplo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa daqui é a doutrina dos gnósticos. Quando Jesus, irmãos, ele estava sentindo fome, ele era homem ou Deus? Homem. Quando Jesus chorou, ele era homem ou Deus? Homem. Quando Jesus sofreu na cruz, ele era homem ou Deus? Tá bom. Quando Jesus operava milagres, ele era homem ou Deus? Um respondeu um homem, outro respondeu os dois, outro falou não sei. Homem ou Deus, irmãos? Deus? Homem? Homem continuou com homem. Quando Jesus andou sobre as águas, era homem ou Deus? Se alguns, não todos, mas se alguns tivessem inseridos no primeiro século, alguns seriam gnósticos, porque entende que momento ele é homem, momento Deus, momento homem, momento Deus. Dentro da nossa teologia, irmãos, não tem um momento que ele é só homem, não tem um momento que ele é só Deus. Nós entendemos que em todos os momentos ele é totalmente homem e totalmente Deus. Eu vou me utilizar aqui de um termo que não é mais utilizado nas academias, mas vou me utilizar apenas para que os irmãos me entendam. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então quando Jesus estava sofrendo, João, ele era homem ou Deus? Ele é homem, Deus e Deus, homem. É aquilo que nós chamamos de união hipostática. Ou seja, as duas naturezas estavam infundidos na pessoa de Cristo Jesus, ao ponto em que ele era homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus. Aí você me olha e fala, João, mas como é complexo, não é isso? Eu vou te dar um exemplo para que facilite para você. Você se lembra da sarça ardendo em Êxodo capítulo número 3? A sarça, ela ardia, mas não se consumia, não queimava, não se consumia. Ali, irmãos, é um exemplo muito claro das duas naturezas na pessoa de Cristo Jesus. A natureza humana, a árvore, e a natureza divina, o fogo. As duas unidas, mas ao mesmo tempo uma não consome a outra. Então quando falamos de Cristo, não tem um momento que ele é só homem, não tem um momento que ele é só Deus, não tem um momento que ele é só Deus, não, todos os momentos ele é totalmente homem e totalmente Deus. Então nos primeiros passos da igreja primitiva, ela estava sendo afetada principalmente pelos gnósticos, que vão se desdobrar em 5 pontos. Depois Marcião, que é o maior herege da igreja, o próprio pai de Marcião expulsou ele da sua própria igreja. Olha para você ver o nível do heresiarca que era Marcião. Depois nós teremos o arianismo. Ário era um presbítero da igreja, e que foi excomungado pela própria igreja, pela sua doutrina. Depois nós teremos os pneumáticos, que falavam que o Espírito Santo não era Deus. Depois nós teremos o sabelianismo, que não falava que nós não temos 3 pessoas da Trindade, mas apenas uma. Cada uma dessas ideias, irmãos, foram ideias que foram sendo propagadas na igreja primitiva. Quando João ele escreve o texto do Apocalipse, o objetivo dele é guardar os irmãos de todos esses problemas. Não é por acaso que o evangelho de João, ele é um debate contra os gnósticos. É João escrevendo contra os gnósticos. Já no livro do Apocalipse, é João rebatendo todas essas heresias e mostrando que Cristo não só é o Senhor da igreja, mas ao mesmo tempo ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. Então, irmãos, quando Jesus estava sofrendo tentações, ele era homem ou Deus? Isso, homem Deus e Deus homem.
Entendeu? Essa é a nossa compreensão. E último ponto, irmãos, João também, irmãos, ele faz uma crítica à política daquele período. Por quê? Uma das expressões que mais aparece dentro do livro de João e ao mesmo tempo dentro do livro do Apocalipse é a expressão Kyrios. É essa daqui, ó. Se lê Kyrios, mas no grego é Kyrios. O U ali tem esse som de I. Kyrios. Jesus, ele sempre é apresentado como Kyrios da igreja. O Kyrios da igreja. E o que era o Kyrios naquele período? O Kyrios era uma palavra que só se atribuía aos imperadores. O que João está dizendo para a igreja é que a força deles não estava na política, é que o governo não estava nele, mas o governo estava na mão de alguém que não falha, não dorme, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa tem que ser também a nossa esperança quando lemos o livro do Apocalipse. Irmãos, eu deixei aqui embaixo aqui a referência, está aqui meio cortado, mas depois os irmãos quiserem ler de onde eu tirei essas informações. Pode passar, Rodrigo, para mim, por favor? Irmãos, tem só mais meia horinha eu já termino, tá bom? Já foi 1h30 praticamente, meia horinha eu já termino. O gênero apocalíptico, tá? Quando nós lemos o livro do Apocalipse, D.A. Carson e Douglas Mock são dois grandes comentaristas, principalmente, acho que os presbiterianos leem muito eles, são teólogos que eu amo demais, os dois, tanto D.A. Carson como Douglas Mock. Eles escrevem um livro que é chamado Comentário ao Novo Testamento. D.A. Carson e Douglas Mock, eles falam que pelo menos 3 formas ou 3 gêneros são desenvolvidos dentro do livro do Apocalipse. Eu só trouxe aqui 2 porque o terceiro é um pouco mais complicado, que é o apocalíptico, tá? Então ele entende que existe um primeiro gênero epistolar, que é tratado as epístolas do capítulo 2 ao capítulo número 3. Existe o segundo gênero, que é o gênero profético, ou seja, quando você lê o livro do Apocalipse, principalmente o capítulo 1, versículo de número 19, o próprio Jesus diz a João, escreve as coisas que são, que você já viu, escreve as coisas que você está vendo e escreve as coisas que hão de acontecer. Ou seja, é um livro que não perpassava apenas no viés epistolar, mas também perpassava no viés profético, sobre coisas que ainda haveriam de acontecer futuramente, tá bom? Pode passar para mim, Rodrigo, eu não vou ler isso aí com os irmãos. O livro do Apocalipse, irmãos, ele foi rejeitado por alguns grupos na igreja primitiva, tá? E quais são esses grupos? Primeiro, marcionitas, aqueles que são provenientes de um heresiarca por nome de Marcião. Marcião foi rejeitado pelo seu próprio pai, e após ser rejeitado pelo seu próprio pai, saiu pelo mundo espalhando as suas heresias. Para vocês terem noção, irmãos, Marcião, ele foi o primeiro homem do século de número 2, se não me falha a memória, a construir para si o próprio cânone, ou seja, a própria Bíblia. Marcião, um certo dia, ele acordou, ele pegou, começou a ler os textos, leu, ele falou, peraí, tem alguma divergência aqui. O Deus do Antigo Testamento não parece o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento parece que é um Deus tanto de juízo, enquanto Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Aí sabe o que Marcião fez? Marcião pegou, tirou todo o Antigo Testamento e falou, não, isso aqui eu não quero. Pegou algumas cartas do apóstolo Paulo, com exceção das cartas pastorais, pegou uma parte da carta de Lucas e juntou, e ficou com essas poucas cartas do apóstolo Paulo e com a carta de Lucas, falou, essa daqui é a minha Bíblia. Ele foi o primeiro a montar para si a própria Bíblia. É esse camarada aqui, por nome de Marcião. Marcião foi um dos primeiros a rejeitar o livro do Apocalipse, que nós temos hoje em mãos. É por isso que Marcião ele é considerado um dos, se não o maior heresiarca da igreja. Atanásio, que é um dos grandes bispos e ao mesmo tempo diáconos desse período, Atanásio chega a se referir a Marcião como sendo a semente do diabo, de tão prejudicial que Marcião ele foi para a igreja primitiva. Então Marcião, irmãos, ele rejeitava o livro do Apocalipse. Depois de Marcião, nós temos também os alogóis, que também rejeitavam o livro do Apocalipse. Outros rejeitam o livro do Apocalipse com base naquilo que nós chamamos de variantes textuais. O que é a variante textual? Aqui não tem nenhuma louça, não ia fazer para vocês. Irmãos, ó, imagine se eu tampasse essas duas letras aqui. Vocês conseguiriam entender o que essa palavra ela quer dizer? Acredito que sim, né? Não teria muita dificuldade. Se eu tampasse esse E aqui, ó, vocês conseguiriam entender o que essa palavra ela quer dizer? O que são variantes no Novo Testamento? Variantes é quando você encontra um texto e às vezes está faltando uma letra.
está faltando uma palavra. Quando você compara as outras cópias que foram feitas, você vai perceber que vai estar faltando uma palavra, vai estar faltando uma letra, mas o teor ou a ideia principal do conteúdo daquilo que foi escrito é muito notório. Qualquer pessoa ela conseguiria compreender e ao mesmo tempo ler o texto de forma muito fácil. Durante o período do século de número 19, principalmente com os críticos textuais, eles encontraram muitas variantes dentro do livro do Apocalipse, ao ponto em que condenaram, uma boa parte deles condenaram o livro do Apocalipse, e não o aceitaram como sendo um livro, de fato, verídico, da igreja primitiva, que é aquilo que nós chamamos de crítica textual, que iremos trabalhar daqui a pouco. Pode passar para mim, Rodrigo, só para nós irmos adiantando. Irmãos, textos que inicialmente foram rejeitados ou questionados por algumas comunidades na igreja primitiva. Apocalipse de Pedro, que eu acho que vocês nunca tinham ouvido falar, ou talvez alguns já ouviram falar. Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Moisés, Pastor de Hermas. Pastor de Hermas, irmãos, ele está inserido dentro daquilo que nós chamamos de pais da igreja. Não é um homem, tá? Isso aqui é um documento, é uma carta que é chamado de Pastor de Hermas. É um documento escatológico, que trata muito acerca de revelações e visões que esse pastor de Hermas ele teve. Então livros como Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Moisés, Pastor de Hermas e o Apocalipse de João foram livros que inicialmente foram rejeitados por algumas comunidades daquele período da igreja primitiva. Pode passar para mim? Os critérios de reconhecimento do cânone na igreja primitiva. Irmãos, não era você pegar qualquer livro e falar, quer saber de uma coisa? Pega o Apocalipse de Pedro, pega o Apocalipse... Não era assim, irmãos. Tinha um crivo para esses textos, eles fazerem partes daquilo que nós chamamos de cânone, ou seja, dos 66 livros que nós temos hoje aqui em mãos. O cânone do Antigo Testamento, ele foi fechado no século de número 4, é aquilo que é chamado de Septuaginta, que foi a tradução do hebraico, se não me falha a memória, para o grego, tá? No século de número 4, antes de Cristo Jesus. Os textos do Antigo Testamento, todos que nós temos hoje em mãos, já eram muito bem aceitos pelos judeus. Agora, os textos do Novo Testamento, principalmente o livro do Apocalipse, teve alguma certa resistência na igreja primitiva. Mas como é que foi aceito, João? Primeiro, aceitação prévia pela comunidades cristãs, confirmada por testemunhos, como por exemplo de Pápias. Quem é Pápias? Pápias é possivelmente um homem que andou com o apóstolo João. Imagine, irmãos, um cara que andou. Os pais apostólicos são homens que andaram com os apóstolos, e que às vezes não tem relato deles na Bíblia, mas tem relatos deles na história. Pápias é um dos homens que afirmam que esse livro, o livro do Apocalipse, foi um livro que de fato foi escrito por João, o evangelista e ao mesmo tempo apóstolo, que nós lemos dentro do texto bíblico. O segundo ponto, para aceitarmos o livro do Apocalipse como sendo um livro de fato verídico, é sua autoridade apostólica, ligação direta com os apóstolos ou seus associados. Me tira uma dúvida, irmãos, o ministério apostólico já acabou ou ainda existe apóstolo? Existe ainda apóstolo, irmãos? Vocês respondem um para os outros, né? Mas ninguém responde para mim, né? Oi? Não existe apóstolo? Não existe apóstolo? E aí, irmãos? Não existe apóstolo lá atrás? Oi? Existe, senhor? Por mão ali existe. Irmãos, qual que era o crivo da igreja apostólica? O crivo para uma carta ela ter aceitação apostólica era que essa carta ela fosse escrita por um dos apóstolos. Mas João, o ministério apostólico ele existe em nossos dias? Não existe da mesma forma em que os 12 primeiros, e ao mesmo tempo não existe da mesma forma em que o apóstolo Paulo, mas o ministério apostólico existe, e eu vou explicar para vocês antes que vocês me batam, ou taquem fogo em mim e me chamem de herege. Tá bom? Irmãos, dentro do texto bíblico, nós vamos ter 3 explicações para a concepção de apóstolo. Escutem bem isso, para depois você não sair daí pregando e falando, o irmãozinho lá falou que apóstolo existe. Escutem bem isso. Ó, primeiro nível de apostolado, Atos 1, versículo 22. São homens que andaram com Jesus, viram seu batismo, morte, ressurreição, homens que desfrutaram de toda a vida de Jesus. Paulo está inserido entre esses, irmãos? Sim ou não? Não.
Paulo não está inserido entre esses. E por que Paulo não está inserido entre esses? Porque a conversão do apóstolo Paulo é posterior à morte e à ressurreição de Cristo Jesus. Então, o primeiro crivo de apóstolos são de homens que andaram, vivenciaram batismo, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ficou claro, irmãos? Paulo não está inserido entre eles. Mas existe um segundo grupo de apóstolos, que são aqueles que foram aceitos pelos próprios apóstolos, que é o caso do apóstolo Paulo. Paulo, após receber uma revelação do próprio Cristo, Gálatas capítulo número 2, após receber essa revelação, ter esse encontro primordial com Cristo, automaticamente ele foi aceito pelo próprio apóstolo Pedro como um dos apóstolos. E ele mesmo se enquadra dizendo que ele foi um dos últimos a ser chamado a nascer para esse ministério apostólico da igreja primitiva. Então, até que eu já falei sobre dois grupos de apóstolos. Primeiro, apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, viram morte, ressurreição e assim sucessivamente. Segundo grupo, aqueles que foram aceitos pelos apóstolos. Vocês se lembram que a carta de 1ª e de 2ª aos Coríntios é só Paulo rebatendo e ao mesmo tempo buscando uma aceitação da igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto não aceitava o ministério apostólico de Paulo. E por que não aceitava o ministério apostólico de Paulo? Porque acreditava que Paulo não andou com Cristo, não vivenciou com Cristo, e diversos outros fatores que eu poderia colocar aqui. E existe um terceiro grupo de apóstolos, esse daí o Rodrigo está inserido. Irmãos, qual que é o terceiro grupo de apóstolos? A palavra apóstolo, do grego, ela traz consigo a ideia de apostoléu. O que é um apostoléu? É um enviado, é alguém que sai pelo mundo evangelizando, propagando o evangelho, abrindo igrejas e anunciando as boas novas. Aí você pode até me dizer, falar, João, então esse último grupo de apóstolos ainda existe? Existe. Apóstolos como Paulo não existe. Apóstolos que têm autoridade canônica como os primeiros 12 apóstolos não existe, e assim sucessivamente. Mas apóstolos que são enviados, tá? Vocês perceberam que o irmão que respondeu sim e o irmão que respondeu não estão certos? Então, esse último grupo de apóstolos que são enviados para apresentar as boas novas, ele ainda existe. Aí você pode falar, João, não existe. Tá bom, se você quiser depois a gente pode desenvolver o texto de Efésios, capítulo número 4, onde Paulo fala sobre apóstolos, doutores, mestres, assim sucessivamente. Paulo não exclui os apóstolos. Paulo coloca os apóstolos como sendo uma das bases primordiais da igreja para o seu crescimento e ao mesmo tempo desenvolvimento. Amém, irmãos? Mas depois vocês podem fazer depois a pergunta caso vocês queiram. Então, irmãos, ele precisava ser uma autoridade apostólica na igreja naquele período. E o caso do apóstolo João, ele tinha essa autoridade. O terceiro ponto para o livro ele ser aceito na igreja primitiva, harmonia teológica. Vou dar aqui um exemplo. Imagine o livro de Tobias, da Bíblia dos católicos. E se tiver algum católico aqui, não fala no tom ofensivo, muito pelo contrário, sou bem respeitoso acerca disso. Mas o livro de Tobias, do livro dos católicos, você pegar esse livro de Tobias e colocar ele um de frente com o livro de Hebreus, falar, vai, conversem. Os dois não vão conseguir conversar, não vão conseguir ter diálogo. Por quê? O livro de Tobias diz que você pode orar pelos mortos. O livro de Hebreus diz que após a morte segue-se o juízo. Não dá para os dois dialogar. Então, se não tem harmonia teológica, automaticamente não deveria ser aceito entre os livros do Novo Testamento. Mas quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós percebemos, irmãos, que existe sim muita harmonia teológica do livro do Apocalipse com Gênesis, com Êxodo, com qualquer outro livro da Bíblia, vai ter uma harmonia muito exata. E por último, essa daqui é que você tem que anotar aí na sua caderneta. Não foram livros arbitrariamente escolhidos, mas reconhecidos como inspirados e já aceitos pela igreja primitiva. Então o livro do Apocalipse, irmãos, eles não viram lá no cânone e falaram, quer saber de uma coisa? Vamos colocá-lo no meio do cânone. Não, já era um livro que era muito bem aceito, já era um livro que estava sendo muito bem difundido na igreja e aceito de forma histórica pela igreja. Se você pegar, por exemplo, eu vou citar isso aqui daqui a pouco, mas se você pegar, por exemplo, o livro da crítica textual de Kurt Aland e Barbara Aland, eles vão escrever que a partir do ano 170 depois de Cristo Jesus, o livro do Apocalipse, todo o cânone bíblico, ou seja, todos esses 66 livros que nós temos hoje aqui em mãos, já eram livros muito bem aceitos em toda a igreja primitiva. Então não eram livros que estavam sendo debatidos pelos heresiarcas, mas pela igreja em si primitiva, já era muito bem aceito e ao mesmo tempo já estava inserido no seio da igreja. Pode passar para mim, Rodrigo, por favor? Deixa eu ver quantos minutos ainda me restam. Rodrigo, 20 minutos? Tá, irmãos, eu vou só adiantar aqui, passar aqui os 20 minutinhos aqui, e depois abre para perguntas e respostas, tá? O autor, irmãos, se você observar o livro do Apocalipse, vai perceber que ele não se intitula João ou Apóstolo. João
ou Marcos? João ou Batista? Por quê? Quem foi João Marcos, o meu xará? Eu sou o xará dele, né? Quem foi João Marcos? João Marcos, irmãos, para você ter noção, sabe o Evangelho de Marcos, que a gente tanto lê? O Evangelho de Marcos é tão curto porque era João Marcos sentado ouvindo o apóstolo Pedro pregando, que na igreja primitiva ele era como uma espécie de presidente, o apóstolo Pedro pregando e João Marcos escrevendo. O primeiro evangelho, segundo o historiador Pápias e o escritor Pápias, que andou com o discípulo João, era João Marcos sentando e escrevendo as pequenas prédicas, ou as pequenas pregações do apóstolo Pedro. É por isso que quando você lê o evangelho de Marcos, você percebe que é um evangelho tão curto, tão pequeno. Se for João Marcos, vai aparentar que a ideia do evangelho de Marcos com o livro do Apocalipse não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se for João Batista, muito mais ainda, nós não teremos nenhum relato. O único João que nos sobra é aquele João que é chamado de João, o apóstolo, aquele que de fato escreveu o evangelho de João, e assim sucessivamente. Um autor, olha o que eu escrevi ali embaixo, um autor anônimo teria utilizado o nome João como pseudônimo, hipótese que levaria à classificação do escrito como apócrifo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Se nós chegarmos à compreensão, como alguns críticos textuais, a partir do século de número 19, eles argumentam dessa forma, que esse texto do Apocalipse não foi escrito pelo João, o apóstolo, mas foi escrito por um outro João, nós teremos também que aceitar que esse outro João nunca foi conhecido pela igreja, que esse outro João, sequer nós temos relatos dele, e que esse outro João possivelmente sequer era um apóstolo, ou seja, ele teria autoridade para escrever a própria igreja, que é um grande equívoco. Pode passar para mim, Rodrigo, por favor? Olha aqui, irmãos, ainda sobre esse debate sobre a canonicidade, sobre o livro do Apocalipse ser verdadeiro ou não. Quando nós estudamos o cano muratoriano, do ano 170 ao ano 200, o cano muratoriano, ele aceita o texto do Apocalipse como sendo um texto verídico. A lista de Atanásio de Alexandria, Atanásio é um dos maiores diáconos da igreja primitiva. Quando nós lemos os textos deles, nós percebemos que Atanásio também aceitava o livro do Apocalipse como sendo canônico. Quando nós lemos os textos que foi escrito por Eusébio de Cesareia, Constantino, que é um dos grandes imperadores e que tanto auxiliou a igreja no século de número 3, nós iremos perceber que após ele pedir para Eusébio de Cesareia escrever os textos que a igreja aceitava como canônico, entre esses textos está o livro do Apocalipse. Quando nós lemos, por exemplo, o Concílio de Hipona, no ano 393, ele também aceita o livro do Apocalipse como sendo um livro aceito pela igreja primitiva. Ou seja, nós não temos, irmãos, base para negar e ao mesmo tempo para refutar e falar, não, é só um livro qualquer. É muito mais do que isso, irmãos. De fato, é um livro histórico e deve ser aceito por nós em nossos dias. Pode passar para mim, por favor? Irmãos, acho que eu não vou nem ler tudo isso aí, porque tem ainda bastante slide. Deixa eu ver quantos slides tem aqui, só para mim. Tem bastante coisa. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui, irmão, só... Olha ali o que está escrito. O livro do Apocalipse foi escrito para ser lido nas igrejas. Irmãos, a igreja primitiva ele tinha um costume. Qual que era o costume? Imagine que você é igreja... Como que é o nome do irmão que me trouxe? Como? Aldemar? A igreja, eles pegavam um texto, entregavam na mão do pastor. Sabe o que o pastor fazia com o livro? Ele lia para toda a congregação, porque uma boa parte da congregação eram pessoas que não conseguiam ler. Após ler, presta aqui, ele passava na mão de um copista, o copista copiava, pegava o texto e enviava para outra igreja. Chegava lá, eles liam, copiava, pegava o texto e enviava para outra igreja. E isso, irmãos, eles faziam em todo... Obrigado, meu irmão. Eles faziam em toda a igreja primitiva, para que todos tivessem acesso aos mesmos livros que eram considerados como livros que eram aceitos pela igreja primitiva. Perto do final do século de número 2, ele já era aceito de forma majoritária entre as igrejas. Um dos primeiros a defendê-lo como livro canônico foi Justino Mártire, que era um ex-filósofo e que se transformou em um grande teólogo da igreja primitiva. Olha o que ele escreve dizendo, essa parte aqui de baixo, que está entre aspas. Além disso, um homem entre nós, de nome João, um dos apóstolos, irmãos, isso aqui é um homem do ano 135 depois de Cristo. Possivelmente o apóstolo João morreu entre o ano 90 ao ano 100. Então é menos de 50 anos de distância. Olha o que ele diz. Além disso, um homem entre nós, de nome João, um dos apóstolos de Cristo, profetizou em uma revelação que lhe foi feita, que aqueles que tivessem confiado em nosso Cristo passariam 1000 anos em Jerusalém,
e que após a ressurreição universal e eterna teria lugar no julgamento. Ele está falando aqui, irmão, sobre o livro que nós estamos estudando, que é o livro do Apocalipse. Pode passar para mim, por favor? Outros teólogos, eu não vou ler tudo, irmãos, porque tem bastante material, mas outros teólogos, como por exemplo, Justino Mártire, Irineu de Leão, que é entre os dois que tem o primeiro debate sobre escatologia, Tertuliano, Clemente de Alexandria e diversos outros irmãos citaram e ao mesmo tempo aceitaram que esse livro ele foi escrito por João, o apóstolo de Jesus. Pode passar, Rodrigo? Eu já citei aqui para vocês, mostrei que um dos poucos que vai refutar essa ideia é Marcião, um dos grandes heresiarcas aí da igreja. E quando nós lemos tanto o livro do Apocalipse como o Evangelho de João, nós percebemos que existe um certo relacionamento, uma certa similaridade entre ambos e principalmente nos vocábulos. Eu deixei aqui, depois você pode ler, tá bom? Na sua casa, os vocábulos que são muito similares um ao outro. Pode passar, Rodrigo, por favor? A crítica textual, irmãos, isso aqui são teólogos que refutam essa ideia e que falam que existe sim uma certa distinção entre ambos os livros, principalmente na expressão logos. Vocês se lembram de João 1:1? No princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. A expressão logos ali, irmãos, dentro da concepção grega, era numa concepção de um Deus. Então, quando se falava de logos, eles entendiam que era um ser criador e sustentador de todo o universo. João, desde o seu primeiro capítulo e versículo, ele já faz um eco com Gênesis 1:1. Então, quando ele escreve João 1:1, é como se fosse um eco com Gênesis 1:1. Essa mesma palavra logos, ela só vai aparecer em Apocalipse 19 e versículo 13. Alguém pode abrir e ler para mim, por favor? Apocalipse 19, versículo 13. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Talvez em outras traduções está o Verbo de Deus. Tem alguma tradução que está o Verbo de Deus? Ali, irmão. Algumas traduções vão trazer a ideia de verbo, porque a expressão que aparece ali é logos. Então tem muitas partes do livro do Apocalipse, do Evangelho de João, que tratam-se como se fosse o mesmo autor. Pode passar para mim, por favor? Esse ponto aqui, irmãos, esse aqui também é muito, muito bom os irmãos se atentarem. Por quê? Alguns vão falar, não, o livro do Apocalipse, o livro do Evangelho de João fala sobre um espírito. O livro do Apocalipse fala sobre 7 espíritos. Tem alguma contradição nisso. Porque quando você lê o livro do Apocalipse, vai perceber que no Evangelho, o Espírito Santo é apresentado como o Paraclito, tá? Ou seja, o Paracleto, aquele que se coloca ao lado de quem clama. Diversas vezes, Jesus diz assim, olha, eu vou, mas eu vos enviarei um outro Consolador, ou seja, um Paracleto, tá? É aquele que se coloca ao lado de quem clama. Aquele que procede do Pai e ensina e guia e consola a comunidade dos discípulos, tá? Então essa é a concepção que nós temos dentro do Evangelho de João. Mas quando a gente vai para o Apocalipse, nós percebemos que por umas 2 vezes, não me falha a memória, a referência de 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, e eles acreditam que por ter essa referência, automaticamente tem uma contradição entre ambos. Porém, no Apocalipse, por sua vez, a referência aos 7 Espíritos de Deus aponta para uma compreensão simbólica de plenitude e perfeição, indicando a totalidade da ação, do poder e da presença do Espírito Santo de Deus atuando sobre os homens. Então, o que está sendo tratado aqui, irmãos, não é uma concepção errônea, pelo contrário, é uma concepção que abarca necessariamente a totalidade da manifestação do Espírito no livro do Apocalipse. Pode passar para mim, Rodrigo, por favor? Isso aqui eu já citei para vocês, primeiro ponto ali de Kurt Aland e Barbara Aland, que eles argumentam que a igreja, desde o período primitivo, eles já aceitavam muito bem o livro do Apocalipse. Pode passar, Rodrigo? Então, irmãos, o desenvolvimento dessa doutrina. No Antigo Testamento, nós teremos livros como, por exemplo, Ezequiel, Daniel, Isaías, que falam muito. Gênesis, vocês irão perceber que na próxima aula que nós iremos ter aqui, trabalha muito sobre a ideia da escatologia. No Novo Testamento, quem mais fala sobre isso é Paulo, Jesus e Pedro. Pedro, na sua primeira epístola, ele trabalha muito acerca do fim do mundo. Então, se na primeira vez o mundo praticamente se acabou em água, dessa próxima vez não. Pedro, ele fala de um mundo se acabando em fogo. E não só se acabando em fogo. Ele e João, eles falam sobre o céu se enrolando como um pergaminho,
as grandes estrelas caindo, vai ser um colapso, irmãos, nessa terra. E vocês irão perceber que tanto pós como mid-tribulacionista terão dificuldade de responder alguns pontos que é bem complicado se você tentar enxergar dessa forma. Os pais apologistas são os primeiros homens que defenderam a igreja de falsas heresias. Eles trabalharam pouco acerca da escatologia. Os pais apostólicos, homens que andaram com os apóstolos, também trabalharam pouco acerca da escatologia. Na escolástica, é o período em que mais a escatologia ela começa a ficar definida. Por quê? Tomás de Aquino, o doutor angélico, ele sistematiza. E não só Tomás de Aquino no século de número 13, mas também outros teólogos, como por exemplo João Calvino, ele também sistematiza a doutrina da escatologia ou daquilo que há por vir nas suas institutos. E nesse período da Reforma Protestante, Lutero de início teve uma grande rejeição ao livro do Apocalipse, não só o livro do Apocalipse, mas também a carta a Tiago, tá? Lutero ele teve essa certa rejeição, mas por fim o aceitou. E aceitou tanto, ao ponto em que olhou para o Papa de seu período e atribuiu o Papa à ideia do anticristo. Então, na mente de Martim Lutero, naquele período, o anticristo, ou uma das bestas, poderia ser assimilada ao Papa. Pode passar para mim, por favor, Rodrigo? Um dos grandes teólogos, irmãos, que também falou sobre a escatologia, é aquele que é chamado de Agostinho. Agostinho, sem sombra de dúvidas, foi o maior teólogo da igreja. Sem dúvidas nenhuma, irmãos. Não tem um teólogo que chegue no nível de Agostinho. E falo isso aqui de forma muito clara, tá? Agostinho, ele desenvolveu doutrinas como, por exemplo, a amartiologia, doutrina do pecado, o conceito de trindade, Agostinho começou a desenvolver primeiro, e diversos outros pontos. Mas Agostinho, ele escreve um livro chamado A Cidade de Deus. Nesse livro, Agostinho ele desenvolve aquilo que nós chamamos a linha interpretativa amilenista. Qual é essa linha interpretativa? Na mente de Agostinho, o milênio já tinha começado no período dele. Porque para Agostinho, o milênio era apenas uma espécie simbólica e não de números exatos de 1000 anos. Nós acreditamos que o milênio, irmãos, ele perdurará 1000 anos exato após a volta de Jesus, depois da grande tribulação. Agostinho não, ele não cria que tinha uma literalidade por trás desses 1000 anos, ele acreditava que era apenas algo simbólico. Pode passar para mim, por favor? Outro teólogo, irmãos, Rudolf Bultmann, teólogo liberal, século de número 19. Você vai perceber que Bultmann, irmãos, ele olha para o livro do Apocalipse e fala que todo o livro do Apocalipse é uma espécie de mito, tá? Então é problemático demais a interpretação e a concepção de Rudolf Bultmann e de outros teólogos liberais que nós falaremos aqui também na próxima aula da noite. Pode passar para mim, Rodrigo? O iluminismo, irmãos, nesse período do iluminismo, o racionalismo ele se torna praticamente que o Deus dos homens. Então, nesse período surgem pensadores como Feuerbach, que eu deixei ali, Karl Marx, que defendiam que a concepção de céu, inferno, moralidade objetiva, o ser de Deus, Bíblia, cristianismo, eram autoconvicções dos próprios homens. Era apenas uma coisa que os homens haviam criado em suas próprias cabeças e estavam vivendo acerca disso. Então, para eles, o livro do Apocalipse, irmãos, não tinha valor algum. Era apenas um símbolo, nada mais a não ser isso. Pode passar para mim, Rodrigo? E a sistematização dessa doutrina, da escatologia, como é que ela se deu, João? Todas essas doutrinas, irmãos, elas tiveram um período da história que elas se fecharam. Então, a cristologia, ela se fecha no Concílio de Nicéia, ano 325, organizada por Constantino e, ao mesmo tempo, por outros bispos daquele período. A cristologia também ela se fecha no Concílio de Constantinopla, no ano 381, organizada por Teodósio I. A pneumatologia, ou seja, a doutrina em si da Trindade, do Espírito Santo, ela se fecha também no Concílio de Constantinopla, no ano 381. E penúltimo, a teontologia, ou seja, a doutrina de Deus, ela começa a se fechar no período dos teólogos medievais, como Duns Scoto, Tomás de Aquino, Ockham e outros pensadores. E por último, a escatologia. A escatologia, irmãos, ela só vai começar a se fechar a partir desse último século, século XIX, século de número 20. Porque até 200 anos atrás, 300 anos atrás, a gente não tinha a linha pré-tribulacionista bem sistematizada, a gente não tinha a linha pré-ira bem sistematizada, a gente não tinha a linha mid-tribulacionista bem sistematizada. É a partir dos 200, 300 anos para cá que todas essas linhas escatológicas, elas começam a ficar bem sistematizadas e ao mesmo tempo divulgadas por meio de teologias sistemáticas. Pode passar para mim, Rodrigo? O objetivo do livro: soberania de Deus, como eu iniciei falando para os irmãos, a glória de sua majestade. Então, quando nós lemos o livro, o foco maior é olhar para a glória de Cristo.
a esperança da nossa fé, entendermos que o livro do Apocalipse não é um livro que nos gera medo, mas que nos dá esperança. A visão beatífica, e eu trabalharei mais acerca disso na próxima aula. O que é a visão beatífica? É a contemplação exata de quem é o ser de Deus. E por contemplarmos essa glória, automaticamente chegaremos à compreensão de uma vida de santidade. E por fim, apologética e piedade. O foco final de tudo isso é a piedade. Pode passar para mim, Rodrigo? E na nossa aula, irmãos, de hoje à noite, nós trabalharemos sobre as linhas pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenismo e pré-ira. E também o mid-tribulacionismo, que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Nós trabalharemos sobre todas essas linhas interpretativas, e eu trarei aqui os argumentos de cada um dos autores. Do pré, vou trazer aqui o teólogo mais famoso que fala sobre ela. Vou trazer aqui do pós, vou trazer aqui teólogos como, por exemplo... olha, agora deu o nome, esqueci o nome do camarada. Esqueci, mas depois eu vou lembrar. Vou trazer aqui sobre o mid-tribulacionismo e também do amilenismo. Vocês irão perceber que o mid-tribulacionismo, poucos teólogos defendem, até livros para se achar, que defendem esse posicionamento, a maioria só em inglês, tá? E pré-ira também, eu trarei cada um desses argumentos e cada autor ou teólogo sistemático que desenvolveu isso, e vou trazer aqui as falas dele, tá, irmão? Então não vou estar aqui defendendo um pré, não, vou estar aqui mostrando o que o pós apresenta, o que o mid apresenta, o que os teólogos mais relevantes deles apresentam e ao mesmo tempo desenvolvem dentro das suas teologias sistemáticas, tá bom? Bem, Rodrigo? Deus abençoe, viu, meus irmãos? Se tiverem alguma pergunta, o Rodrigo vai estar passando aí. Amém, meus irmãos. O pastor já está subindo, mas nós chegamos no momento de tirar as dúvidas, né? O João está aqui preparado para responder as perguntas. Algum irmão já tem alguma pergunta escrita aí? Vou dar aos irmãos. Nós falamos aqui sobre as linhas interpretativas, falamos sobre a introdução do porquê estudar Apocalipse, o que estudar escatologia. Então, os irmãos terão um tempinho aí para fazer uma pergunta, e os irmãos que já têm, só levantar a mão, alguma pergunta escrita aí, que eu vou passar pegando. Enquanto isso, que eu passo pegando que os irmãos já escreveram, os irmãos vão escrevendo aí, para a gente perguntar para o João aqui. E não só sobre essa aula, se algum irmão tiver alguma dúvida relacionada a qualquer tema da escatologia, os irmãos podem perguntar, podem fazer suas perguntas, e se o João não abordar agora por completo a sua resposta, porque talvez ele vai trabalhar nisso em outro momento, então ele vai dar uma introdução e na outra aula ele responde com mais clareza. Irmão, sobre qualquer assunto que eu trabalhei aqui, tá bom? Que eu trabalhei sobre cristologia, trindade, escatologia, qualquer um desses assuntos que os irmãos tiverem dúvidas, podem perguntar, irmãos, a hora é agora, tá bom? Podem perguntar, não tem problema nenhum. Tiago, você, Tiago. Se os irmãos tiverem alguma outra dúvida relacionada a algum outro tema também, os irmãos fiquem à vontade, tá? Sobre a existência de Deus e outros assuntos, tá bom? Se os irmãos quiserem perguntar também no microfone, fica à vontade para levantar a mão. Mas chegaram aqui 3 perguntas, eu vou ler as perguntas e o João fica à vontade para responder aí. E logo após a gente vai ter um momento aqui de louvor e oração e depois a gente vai para o café. Amém? A primeira pergunta que foi aqui abordada na primeira fase, o cristão vai subir com Cristo e vai ficar 7 anos nas bodas e vamos voltar para o milênio? Sim, irmãos. A visão pré-tribulacionista, a que nós vamos desenvolver aqui, ela vai abordar o seguinte: quando se tocar a trombeta, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a igreja ela sobe, ela tem o seu corpo transformado, junto com os mortos,
tem o seu corpo transformado. Após ter o seu corpo transformado, ela passa as boldas junto com o cordeiro. O que são essas boldas? É um período de 7 anos, onde a igreja estará no céu juntamente com Cristo. Esse período ele é muito bem intitulado, principalmente com base em João capítulo de número 14, tá? Eu vou, mas vos prepararei morada para que onde eu estiver estejais vós também. Após esse período de 7 anos, onde a terra estará passando por um período de tribulação, a igreja ela volta juntamente com Cristo, pisa os pés do Monte das Oliveiras, cumprindo-se Zacarias capítulo de número 14, versículo 1, 2 e 3, pisando os pés do Monte das Oliveiras, automaticamente a partir dali se inicia-se o milênio, onde o Satanás ele fica preso durante 1000 anos, e só após esses 1000 anos ele retorna, vamos dizer assim, na sua atuação. Então a igreja ela volta assim, depois do período tribulacional. A outra pergunta traga aqui qual é a última trombeta que irá tocar antes que a igreja seja arrebatada? Ou se a igreja vai ser arrebatada antes que todas as trombetas toquem? Como se dará isso? Irmãos, nós cremos que a última trombeta a ser tocada para a igreja é de 1 Coríntios capítulo de número 15, e versículo 51. Se você seguir uma linha interpretativa do pré-tribulacionismo. Agora, exemplo, para o pós, não. Para o pós, todas as trombetas elas vão ser tocadas. Para o mid, eu acho que, se não me falha a memória, 2 ou 3 trombetas serão tocadas. Mas na nossa visão pré-tribulacionista, a nossa última, que na nossa concepção é a última para o cristão, é a primeira para nós, entendeu? Agora os ímpios que ficarão na terra e passarão pela grande tribulação, eles ainda ouvirão as outras 7 trombetas, que são o derramamento do cálice e ao mesmo tempo da ira de Deus. O Tiago perguntou, o ministério apostolado, seria o mesmo que o missionário? E sendo o mesmo ou não o mesmo, qual seria a diferença? É praticamente o mesmo que o missionário, entendeu? É porque assim, irmãos, quando fala de apóstolo, na nossa concepção já é uma coisa, né? A gente já se lembra do quê? Apóstolo Valdomiro Santiago, apóstolo isso, nós já temos uma compreensão. Mas a ideia de apostoléu ali é um enviado, entendeu? Então, exemplo, tem parte do livro do Apocalipse que quando o texto bíblico de João ele vai se referir a um anjo, ele fala que é um apostoléu. O que é isso? Um enviado. Então, a nossa compreensão de apóstolo ela é muito baseada na nossa cultura. Então, a gente já se lembra logo dos apóstolos, que são mais conhecidos em nossos dias. Mas a nomenclatura em si aponta para praticamente a mesma coisa, entendeu? Nos nossos dias. Não é um apóstolo da mesma efusão que o apóstolo dos 12, não é um apóstolo da mesma efusão que o apóstolo Paulo, mas é um enviado. Um homem que vai pelo mundo, propagando o evangelho e anunciando as boas novas de Cristo. Todas as crianças já estão salvas? Pois a Bíblia fala que delas é o reino dos céus. Como entender isso? Irmãos, nós acreditamos que, exemplo, se a trombeta soar agora, todas as crianças subirão, nós não teremos um texto base para argumentarmos acerca disso. Eu poderia estar aqui alguns textos que eu já ouvi. Exemplo, o professor Juliano Fraga, eu acho que hoje é uma das maiores referências no pré-tribulacionismo do Brasil. Eu dou aula junto com ele. Eu já poderia estar aqui algumas dessas que eu já ouvi, mas eu confesso para os irmãos que tem muitos pontos soltos nessas ideias, se a criança ela sobe ou não. Agora um exemplo, se a criança morrer agora, uma criança morreu agora, mas ela não tem consciência dos seus pecados, automaticamente ela é salva, entendeu? Nós não cremos que o batismo, ela salva a criança, nós não cremos que orar por ela pequena vai salvá-la, não, nós cremos que simplesmente pelo fato dela não ter uma consciência, tá? Não ter uma consciência plena dos seus próprios pecados, automaticamente, se ela morrer, ela é salva. João, mas essa criança ela é uma pecadora? Sim, ela é uma pecadora em potencial. Com base em Efésios capítulo de número 2, nós chegamos à compreensão que essa criança ela já nasce com a natureza do pecado. Então a minha filhinha de 3 anos de idade, por nome de Eloá, quando eu olho para ela, eu vejo traços do pecado nela. Eu vejo às vezes o egoísmo, eu vejo às vezes a vaidade, eu vejo às vezes traços de coisas em uma criança que não é normal. Aí você se pergunta, João, mas de onde é que vem esses traços? Da natureza caída. É daquilo que nós chamamos de depravação total. Ou seja, toda pessoa a partir do Éden, irmãos, ela nasce assim, ó. Já ouviu aquela música, Havia um Homenzinho Torto? Nós já nascemos inclinados para o pecado. Romanos capítulo de número 7. Então, com base em Efésios capítulo de número 3, com base em Romanos capítulo 3, versículo 23, com base em Romanos capítulo 7, versículo 24, nós entendemos que essa criança ela já nasce depravada e ao mesmo tempo inclinada para o pecado, porém, se morrer sem consciência do seu pecado, automaticamente ela é salva e entrará no reino dos céus. Mais alguma pergunta? Vou levar o microfone aí, só um minuto.
paz do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmã. Eu tenho um neto, ele é especial, Bernardo. Nesse caso, ele subiria também ou ele ficaria? Porque ele é especial, pelo fato dele ser especial, né? Eu questionei com a irmã. E eu gostaria de saber, pelo fato de várias crianças também, né? Ser dessa forma, a gente gostaria de saber se eles têm o perdão de Deus para ir direto para o Senhor, se eles têm a consciência de que eles têm o pecado também, né? Obrigado pela pergunta. Como é meu nome, irmã? Nájila. Obrigado, irmã, pela pergunta. Irmãos, vamos supor uma criança que ele nasceu com deficiência cerebral, qualquer outro tipo de deficiência, e que ele não tem um intelecto muito bem formulado para ter tomada de decisões. Essa criança, ela vai ser punida ou lançada no inferno? Não. E por que ela não pode ser lançada no inferno, irmãos? Imagine Deus te punir com uma lei que ele te entregou e ele sabe que você não pode fazer. Deus te dá uma cartilha e fala, olha, Rodrigo, ande essa linha aqui inteira, mas o Rodrigo ele não consegue andar. Não tem a possibilidade do Rodrigo ele cumprir aquilo que o próprio Deus outorgou sobre ele. Então, exemplo, obrigado, Rodrigo. O escritor Isaías ele escreve dizendo que nem o louco errará o caminho. Então, irmãos, nós cremos que uma criança que ela tem dificuldade, ou de uma pessoa que tem deficiência, ou uma pessoa que não tem cognição total para ter tomada de decisões exatas, automaticamente Deus ele terá um meio de julgar essa pessoa. Mas nós cremos que 100% dessas pessoas elas estarão salvas, porque não tem como Deus julgá-las e ao mesmo tempo condená-las por algo que elas sequer têm noção do que pode ou não pode ser certo ou errado. Tá bom? Agora os irmãos se soltaram, né? Amado, eu queria saber do senhor, por exemplo, a Bíblia fala que crer no Senhor Jesus é salvo, tu e tua casa. Queria saber do senhor se, como evangelho, cada um de nós somos, se a nossa família, ela seria salva. Pelo fato do senhor ser salvo. Irmão Vanderlei. Irmão Vanderlei, obrigado, irmão, pela sua pergunta. Irmão, acho que a pergunta do irmão é tipo assim, eu sou salvo, então eu e minha casa seremos salvos. Sim, irmãos, é assim, o fato de você ser salvo, o máximo que você pode fazer dentro da sua casa é influenciar pessoas, tá? Então nós temos diversos exemplos de pastores, e escutem bem isso, irmãos, pastores que viveram uma vida santa, uma vida íntegra, homens que ensinaram seus filhos aos pés de Cristo, mas com 18, 19 anos, o camarada decidiu sair da igreja. Então, o que um pastor, o que um líder, o que um cristão ele pode fazer é influenciar